Nós estamos ainda na Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, melhor dizendo, Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Começou no dia 21 de agosto e termina agora no próximo dia 28. Nós, muitas vezes, quando falamos sobre a questão das pessoas com deficiência no Brasil, nós temos uma vasta legislação hoje já sobre os direitos da pessoa com deficiência. São muitos os documentos norteadores de políticas de inclusão. Tivemos até, não faz muito tempo, a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência no Brasil. Mas a questão da inclusão da pessoa com deficiência, ela está há séculos de se concretizar efetivamente no Brasil. É claro que nós tivemos evolução, por exemplo, está tendo a Olimpíada Paralímpica no Peru. O Brasil sempre é um país que se destaca muito. Os últimos governos no Brasil investiram muito nessa questão da inclusão através do esporte, e isso é importante, isso é uma evolução com certeza, mas ainda há muito o que se fazer. Às vezes se confunde acessibilidade com inclusão. O fato, por exemplo, de que um prédio tem acessibilidade, por exemplo, tem uma rampa, tem banheiros específicos para deficientes, mas isso é o elementar do elementar. Isso não necessariamente significa inclusão da pessoa com deficiência. E aí eu vou para a questão das escolas, porque é onde tudo deveria começar. Porque se a inclusão não houver no processo educacional, depois ficará muito difícil. Grande parte das escolas não tem acessibilidade completa. Às vezes o máximo que tem é uma rampa, mas não tem piso tátil para os deficientes visuais, não tem sinal sonoro para os deficientes visuais. Toda essa questão, a Assembleia Legislativa, nem acessibilidade completa tem. Dr. Hércules quantas vezes fala sobre isso, a questão da pessoa que nós deveríamos ter no mínimo aqui um tradutor de Libras, para que as pessoas pudessem acompanhar. Nós não temos aqui na Assembleia quem, por exemplo, se chegar uma pessoa surda aqui na Assembleia, como é que se atende essa pessoa, por exemplo, nas recepções? Teria que ter um profissional treinado para receber essas pessoas. E aí, quando a gente fala das escolas, e voltando para a questão das escolas, às vezes as escolas até têm algum tipo de acessibilidade completa nenhuma tem. E a inclusão efetiva, ela acaba não se dando também. Porque o fato de um menino com deficiência ir para a escola não significa que ele esteja efetivamente sendo incluído. Porque a inclusão tem que ser uma política constante. E às vezes eu acho que é até meio criminoso aquilo que acontece, porque às vezes a criança com deficiência ela vai para a escola, mas ela está alijada de qualquer processo efetivo de inclusão. E isso precisa ser revisto, a forma com que isso ocorre nas escolas. As entidades como Pestalozzi e a Paz, conheço grande parte delas, fazem um trabalho fantástico. Então precisa continuar havendo um trabalho complementar, aquilo que as APAES e as Pestalozzi fazem e aquilo que é função da escola fazer. É necessário esse entrosamento e, claro, com as famílias. Porque assim, as APAES e Pestalozzi, muita gente nem sabe o que elas são efetivamente. Porque até eu, confesso a minha ignorância, até alguns anos atrás, que eu achava que a APAE e Pestalozzi fosse escola para deficiente. E não é. O trabalho que uma APAE e uma Pestalozzi faz é infinitamente maior. Várias oferecem atendimento médico, fonoaudiólogo, às vezes psicólogo. Muitas delas fazem trabalhos com as famílias, por exemplo. Então, assim, é muito variado esse trabalho. E essas entidades, as Pestalozzi e as APAES e outras, como a AMAIS, por exemplo, elas precisam de um olhar mais significativo, tanto da sociedade quanto do poder público também, porque elas acabam realizando um trabalho que ninguém faz.
Se você visitar Paz e Pestalozzi, você vai ver que se aquelas pessoas não forem acolhidas com aquele tipo de trabalho e aquele tipo de serviço que é oferecido ali, municípios, estados e a União não oferecem. Por isso, as APAES e as Pestalozzi, na questão da inclusão, elas são fundamentais. Elas precisam ser incentivadas e apoiadas o tempo inteiro, né?